é muito mais, fácil de, engrenar na minha vida hoje o cabelo curto, um bom cuidado com ele, porque ele vai exigir muito menos tempo, né, para eu E o cuidar. capacete fica melhor, E o né. capacete fica melhor, porque eu também ando de capacete boa parte do E dia. no verão, então, Fica muito mais fácil e é assim, tirou o capacete, o cabelo cacheado, então ele perdia muito a forma, ficava muito achatava, né. estranho, achatava. Ficava uma marca aqui. Sim, ficava. E agora não, eu passo a mão, hoje mesmo já usei capacete e ele Sim, está aqui. e não parece. Então, e realmente a gente, trouxe muitas vantagens para mim, não só o grisalho quanto o curto. Eu acho que é essa combinação. Sim. E eu acho que tem tudo a ver com esse processo que foi feito, né, Uhum. de pensar na minha rotina, no meu dia, nos meus desejos e também na minha imagem, nessa comunicação que eu queria passar, né, e fazer esse conjunto que por isso que o resultado foi tão bom e eu tô tão feliz com ele. Começando outro Visagismo em Foco, e hoje nós vamos falar com uma convidada que veio aqui para dar a visão do outro lado, a pes a visão do Image ID, do visagismo Image ID, posição do cliente. E ela vai falar sobre uma questão muito importante, que é sobre os cabelos grisalhos. Eu tenho o prazer de receber Rosângela Cavalcante. Muito prazer de ter vindo. Você é engenheira, né? Sim, muito prazer, prazer é todo meu, Felipe. Sim. Eu sou engenheira de mineração e de segurança do trabalho. Uhum. Eu trabalho numa área que tem muita poeira, eu uso sempre capacete. Sim. Tem uma história com cabelo que sempre foi um desafio, né? Usando capacete. Então, o visagismo me ajudou bastante também nesse processo. Então, o que que levou você a procurar, você foi primeiro para Simone Holanda, né, Sim, sim, que ela fez a consultoria, sim, e depois o Cláudio fez o cabelo, né. sim, exatamente. Como que você descobriu a Simone? Ah, foi rede social. Na verdade, esses algoritmos realmente funcionam, né? Porque Uhum. eu comecei a procurar sobre visagismo, Mas por que visagismo? porque eu ouvi falar, e eu não sei te relacionar exatamente quando e como, Uhum. apareceu para mim visagismo, algumas coisas relacionadas a isso. Eu falei, nossa, que interessante. E foi bem numa época que eu estava querendo parar de tingir os cabelos. Uhum. O ano passado, foi um processo de mais ou menos um ano que demorou. No meu aniversário, eu tingi o meu cabelo e falei assim: acho que é a última vez que eu tinjo, eu não quero mais tingir, mas eu preciso de ajuda para fazer essa transição. Uhum. E foi um. E aí, buscando, né, eu acabei encontrando a Simone na rede social e primeiro eu fiquei acompanhando as postagens, Sim, sendo ela bem tem honesta. desconfiança. A gente precisa acompanhar para entender bem qual é o processo, Uhum. né? Eu sou bastante cautelosa, eu fico observando, tal, depois pedi informação para ela, chamei para uma conversa, tal, e a gente acabou agendando uma consultoria de imagem. Aí você fez presencialmente? Eu fiz presencialmente, eu fui até o Bom Retiro, né? Uhum. Ali é Bom Retiro? É, Né? Perdizes Bom Retiro, né, É é na divisa. na divisa. Eu fui até ali e no estúdio do Cláudio, né, que Uhum. ela atende lá, e foi um processo muito interessante. Antes ela fez online a primeira conversa, só a última que foi Sim. presencial. E dali eu já saí com um pré-corte, ele fez um primeiro corte, que não era esse definitivo ainda, porque ainda tinha uma certa raiz branca, e aquela história de você virar e falar assim: eu estou assumindo, eu vou passar por um momento, às vezes, um pouquinho mais difícil, né? Uhum. Porque fica aquela raiz aparecendo, você usa aquele sprayzinho para tentar dar uma disfarçada, mas nunca é um resultado exatamente do jeito que a gente gostaria, mas a gente passa, né, Uhum. por isso. E Então, o primeiro resultado
não era exatamente o que você queria expressar, Não, né? não, Era porque você tem toda essa fase de transição, que é exatamente. complicado essa fase, né? É, foi complicado, foi mais ou menos 1 ano até realmente poder tirar toda a tintura do cabelo. Se bem Uhum. que no segundo corte já conseguimos. Ah, tá. No segundo corte de cabelo já ficou essa obra de arte do Cláudio. E o que que você queria expressar? Eu queria expressar dinamismo, porque eu sou uma profissional dinâmica, eu sou uma pessoa dinâmica, ao mesmo tempo acessibilidade, porque eu converso com muitas pessoas, eu preciso ser uma pessoa acessível, os funcionários precisam chegar até mim, né, os trabalhadores de onde eu exerço minha profissão, e mesmo amigos, eu queria também mais praticidade para o meu dia. Eu Uhum. acho que a gente tem que juntar o funcional com esse emocional que a gente precisa, eh, Assim. s eh E o que eu vejo também que dá muita credibilidade, que você sim, tem também. conhecimento, que é Exatamente. importante, Eu né? também falei isso na época para Simone, eu falei assim: "Olha, eu conheço muito da minha área, eu sou uma profissional, com muitos anos de experiência, tenho muitas competências e isso precisa ficar claro, né. Uhum. Talvez a imagem que eu tivesse estava muito mais romântica, não sei, não tanto de uma E profissional com e esse isso é tanto de experiência". uma função sua, que é importante você passar esse conhecimento, Sim. senão as pessoas não respeitam, né? Sim, exatamente, E não fazem o exatamente. que você manda fazer. Exatamente, eu acho que na verdade acabam, confundindo, né, e achando que você é condescendente com alguma coisa, né, com algum erro, com algum comportamento inadequado. Eu trabalho muito com segurança do Mas trabalhador, isso imagina. imagina que não pode ter muita Não margem. pode, não pode, porque as pessoas podem se machucar seriamente se não obedecerem às regras, né, e isso O precisava pior, ficar né? muito claro. Ou pior, graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas Sim, é muito importante, né, a gente conseguir transmitir a mensagem de forma muito eficaz. E sim. não é só a linguagem, tem a Uhum. ver também com a imagem. Sem dúvida, as pessoas têm que entender que, você vai com uma imagem toda boazinha e Sim, você não vai alcançar seus objetivos. exatamente, exatamente. E quem vai pagar o preço são eles mesmos, né. Sim, sem dúvida, sem Uhum. dúvida. Mas e aí, esse processo de, eh, como que você aguentou esses 9 meses? Porque eu conheço muitas mulheres, mas minha esposa, que, quer está cansada de ter que pintar os cabelos, né, Sim, e que é um sofrimento, né, é, porque toda hora você tem que pintar, você tem que fazer, sim, vão aparecendo, aí raízes e é uma luta diária sim, praticamente, sim, né. sim, você acabou de tingir, não deu 1 semana, 4, 5 dias aqui as têmporas já começavam a É. aparecer os Ela tem branquinhos. muita sorte, minha esposa, porque a parte que aparece mais não mostra cabelos brancos, é Sim, mais por dentro, então isso sim, é uma sorte dela. uma sorte dela. Mas, aí você vai fazer essa transição, então como que vai ser? Porque vai ser um período que é um nada, né. É, Então, você não você precisa se eu acho que você precisa de convicção. É isso que eu quero de fato? uhum, E planejar, sim, planejamento, sim, buscar apoio de profissionais que saibam o que estão fazendo para te ajudar uhum, nesse processo. Mas o primeiro passo é interno, é a uhum, convicção que você quer realmente, uhum. deixar de tingir o cabelo. E tem que ter apoio da família, né. Sim, o apoio é muito bom, apesar da gente escutar muitas vozes contra, né, E era a voz pior contra. não, meu marido, meus filhos apoiaram completamente. Isso é o mais importante. Sim, minha mãe não, eu não sei se mais por mim ou por ela, para ela pensar: "Meu Deus, eu já tenho uma filha grisalha também". Não sei bem, né, o É, que pode ser, né. pode ser, fiquei pensando nisso agora, mas, Eu ela nunca pensei nisso, né. fiquei pensando, porque realmente, né, se você já tem um filho que tá com Isso quer dizer que que sua estrada já foi já bastante foi mais longa. longa, né.
Mas, mesmo ela sendo contra num primeiro momento, eu falei: "Mãe, não tem jeito, eu vou fazer. Eu estou E o convicta que eu vou resultado fazer". ficou maravilhoso. Ficou e depois ela gostou bastante, né, ela falou assim: "Nossa, ficou tão bom para você, o cabelo curto e o próprio grisalho", porque ela Como que era imaginou o cabelo antes? era cacheado, castanho escuro. E que tamanho? Eu já usei todos os tamanhos, mas ultimamente eu estava usando Médio? médio. Uhum. Médio, bem cacheadão, assim, É. ele cacheava bem. E então você deve estar sentindo muito mais leve. Muito mais leve. E não é só isso, eu acho que é o quanto o meu cabelo ficou mais saudável também, Sim. porque a tintura ela, Mas ainda que você trate, tome todos os cuidados devidos, a tintura ela danifica o cabelo, né. e tá penetrando a pele, tá Sim, afetando. também foi outro fator que pesou. Eu falei: "Eu não sei exatamente o quanto, é seguro para mim", porque vão falar assim: "Ah, foram feitos vários estudos, as tinturas são seguras". As pessoas não são todas iguais, né. Pode ser que Sabe seja lá que diferente. é tudo, a gente descobre cada vez mais coisas e Sim, começa a ver tudo que não é natural, não é totalmente inofensivo. sim. E Desculpe o pessoal que está, que cabeleireiros que, gostam de pintar, porque é fonte de renda também, mas a pessoa precisa se sentir bem com o que ela se vê no espelho, né, sim, a gente sim, precisa se sentir bem e tem pessoas que, de repente, não se sentem bem com o grisalho. Eu me sinto ótima, eu estou sim. bem, eu me sinto e foi um processo muito interessante, porque logo no início, eu não sabia mais qual era a textura do meu cabelo, né, Uhum. porque Sim, foram muitos anos tingindo. sim. E logo no começo, quando eu comecei a colocar a mão e sentir, eu falei: "Nossa, é Uhum, muito mais saudável, muito mais macio", uhum, eh, e isso reforçou também o desejo de dar continuidade ao sim. processo. Uhum. E o seu grisalho é que esse prateado é uma cor muito bonita, Ah, né. obrigada. Então isso ajuda também. É, É que realmente eu acho que sempre tem que ser uma escolha, sim, e as pessoas têm que assumir, o que querem. Tem gente que não quer assumir, exato. e é escolha, E não tá tem tudo certo, é certo, errado. exatamente, tá tudo certo. Mas eu acho que a sua imagem mostra que você pode ter um grisalho e não ficar envelhecida. Sim, e sabe que eu lembrei agora, você comentando isso, tem uma amiga que falou assim: "Ai, você não vai ter coragem", quando eu comentei com ela: "Você não vai ter coragem, porque vai te envelhecer muito". E aí eu encontrei essa mesma amiga após o processo. A gente estava numa festa, ela olhou para minha cara e falou assim: "Como é que você deixa o cabelo branco e parece que você rejuvenesceu?". E foi muito interessante ouvir isso, justamente de quem estava insegura com o processo também. Mas você sabe que ganhar leveza envelhece, emagrece, não emagrece, rejuvenesce, Sim. porque, eh, que eu já não sou jovenzinho, né. Não, nenhum Então de nós. quando eu estou com 74 anos, então o que que a gente busca, não é juventude, porque não é juventude que a quer, Sim, mas a gente quer ainda ser relevante, quer ser dinâmico, sim, quer ter energia, quer sentir que tem vitalidade. sim. E E respeitar a nossa história, né. sim, então essa vitalidade, vem de ter uma imagem que tem um certo movimento, Sim, que tem leveza, porque sim, tudo que é pesado sim, vai levar para baixo, vai sugerir, vamos dizer, imobilidade, sim. que é justamente o contrário do que a gente quer, e essa imobilidade envelhece mais do que o grisalho. É verdade, é verdade. Eu acho que, o que você falou faz todo sentido, né. É o peso do não só do cabelo, mas que parece que junto vem com a expressão. Essa leveza do cabelo, de assumir os brancos, eu acho que trouxe essa leveza até para minha expressão, porque eu sinto Sim, isso internamente. isso rejuvenesce. Sim.
Então Faz todo você, sentido. o cabelo curto também emagrece. Ai, que bênção. Não, é verdade. Sim, Porque, quando você tem o cabelo maior, isso eu acho que é importante o pessoal saber, porque tem tudo a ver com toda essa conversa, de talvez dar, mais coragem de assumir, porque tem muitas mulheres que querem assumir, sim, mas têm medo, sim, né. E os próprios profissionais, terem argumentos que ajudam a pessoa a tomar essa decisão. sim. Então, o que acontece em qualquer isso é linguagem visual. Em qualquer imagem, o terço inferior, que é no rosto, é isto aqui, né, é a parte pesada. É pesada porque todo elemento visual nesta área tem uma ação visual para baixo. Sim. E os 2 terços superiores têm ação visual para cima, então eles, é a parte leve. Então, quando você tem um corte de cabelo daqui para cima, que aqui não tem nada, ele tem ação visual para cima. Nossa, que interessante. E essa se e ele alon se ele está direcionando para cima, alonga a pessoa, Sim. e a pessoa parece mais magra, Ah, que porque ela parece interessante. mais leve. Sim, O cabelo médio, como você teve, mas era escuro, né, era escuro. o escuro já é pesado. Sim. Quando está aqui, ele está no equilíbrio. Ele não é nem pesado, nem leve, está no equilíbrio. Quando está abaixo do ombro, já é pesado e direciona o olho para o chão. Ah, Então você vê uma pessoa com cabelo comprido, o que que acontece? O olho segue as linhas e vai para o chão. E aponta o quê? A barriga. Então aí que chama mais atenção aí ainda. você fica fixado na sua barriga. Sim. E você se acha, ele achata o Pescoço. pescoço, então a pessoa tem a sensação que ela está mais gordo, mais pesada. Eu acho que tem muitas mulheres que estão ouvindo isso, que vão falar: "Eu vou cortar meu cabelo Ai, amanhã", pois é, eu deveria ter cortado antes. mas essa leveza da energia, da, vitalidade, que é justamente que a gente quer depois que a gente passa de uma certa idade. Sim, sim, e é assim, tempo, ele fica cada vez mais precioso, né. Sim. Eh, e aí como eu quero investir o meu tempo? Em que Uhum, eu quero investir o meu tempo, né. uhum. Nada contra também, como você comentou, dos cabeleireiros que também precisam ganhar a vida, mas eu não quero ficar É presa no muito salão tempo. muito tempo. A minha Eu esposa está quero dizendo: uma "Não tem coisa não tem fácil. paciência mais para isso". Eu quero uma coisa fácil, tranquila. Lavei o cabelo, passei a mão, está tranquilo, eu não preciso de mais nada, né. Uhum. E isso traz leveza de visual, mas também essa leveza de vida de eu usar meu tempo com coisas que me dão mais prazer. Exatamente. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta, porque, eu estava comentando com outro convidado que mudou, aliás, o convidado que comentou, mudou, a relação do cliente com o cabeleireiro. A mulher tinha muito mais tempo. Sim, Especialmente, eh, a mulher da classe média, vamos dizer, branca. sim, sim, Porque ele estava falando inclusive sim. que isso não se aplica à mulher preta, porque sempre trabalhou. É Então, verdade, de fato. é outra coisa, né. É, de fato, Mas a historicamente. mulher branca, classe média, ela era geralmente dona de casa, Sim, ela tinha o tempo. tinha. E ficar horas embaixo de secadores, com Sim, bobs, sim, etc e sim, tal. sim. Hoje não tem mais, Não. pouca gente tem. Então surgiram, salões express, Sim, um monte de opções para que você, mas o mais importante é você ter o cabelo prático, que não exige tanto cuidados, tanto tempo de sim. ficar lá. Ele tem que ter um certo tempo, mas, Mas
é muito mais, fácil de, engrenar na minha vida hoje o cabelo curto, um bom cuidado com ele, porque ele vai exigir muito menos tempo, né, para eu E o cuidar. capacete fica melhor, E o né. capacete fica melhor, porque eu também ando de capacete boa parte do E dia. no verão, então, Fica muito mais fácil. E é assim, tirou o capacete, o cabelo cacheado, então ele perdia muito a forma, ficava muito achatava, né. estranho, achatava. Ficava uma marca aqui. Sim, ficava. E agora não, eu passo a mão, hoje mesmo já usei capacete, e ele Sim, está aqui. e não parece. Então, e realmente a gente trouxe muitas vantagens para mim, não só o grisalho quanto o curto. Eu acho que é essa combinação. Sim. E eu acho que tem tudo a ver com esse processo que foi feito, né? Uhum. De pensar na minha rotina, no meu dia, nos meus desejos e também na minha imagem, nessa comunicação que eu queria passar, né? E fazer esse conjunto, que por isso que o resultado foi tão bom e eu tô tão feliz com ele. É, o pessoal vai ver a imagem antes e depois, porque a Simone vai, Sim, mostrar mandar as fotos suas de antes e sim, depois, porque é importante a pessoa ver como que era para ter noção e sim, ver o quanto isso muda. muda, muda Eh, bastante. você sentiu que sua expressão facial mudou? Não. Ou isso não? Eu acho que talvez eu não olhasse, meu rosto aparecia menos, eu acho. Uhum, Talvez eu não olhasse tanto, entendi. porque o cabelo aparecia mais, né? Certo. Tava lá com aquele monte de cabelo, acho que talvez tampando até a minha expressão, né? Agora o cabelo, Você sabe que ter isso afeta a credibilidade também, porque parece que está escondendo alguma coisa. sim, Então você está com cara aberta, sim, e isso, eh, traz confiança mais do que sim. credibilidade. As pessoas você não tem nada para a esconder, Não, então é é exatamente. fácil as pessoas acreditarem em Sim, você sim, e confiar em você, que é mais sim. Sim, e essa imagem de confiança que eu também quero passar, porque realmente, eu sempre fui muito objetiva, mas talvez isso não aparecesse tanto, sim. justamente porque eu estava me escondendo. E me conta um pouquinho sobre como você sentiu no processo da consultoria, da leitura que a Simone fez. Como foi sua sensação nesse momento? Foi bem interessante, tanto por ela ver o meu perfil e me passar coisas que estavam que são muito que eu jamais imaginei que o meu rosto, os formatos, as linhas do meu rosto que eu sempre associei basicamente à genética, Sim. de repente Não, tem tudo a ver tem com tudo a ver genética. com a genética, mas também traz uma carga emocional importante, né, pelo que a gente Sim. percebeu de comportamento e tudo mais. Então isso foi muito interessante. Também foi muito bom que ela respeitou os meus desejos, né. Ela trouxe opções caso um dia eu venha a querer tingir, ela fez aquela foto da íris, ela Sim. fez um processo completo. "Ah, se você mudar de ideia e resolver parar na metade, você já tem aqui um material que você Uhum. pode usar". E ela respeitou os meus desejos também com relação à minha sobrancelha, porque ela falou assim: "Olha, até dá para desenhar". Eu falei assim: "Ah, mas eu gosto dela assim". Então, ela respeitou, e isso foi muito muito bom, Sim. né, porque de repente tem alguma característica nossa que a gente gosta bastante, e a gente Eu quer sei ver que isso bem. respeitado. Exatamente, Pode ser melhor, mas você gosta, exatamente. você se vê assim. Exatamente, é uma questão de identidade também, né, a Isso. gente precisa se reconhecer na frente do espelho, né, acho que isso é uma coisa importante. E essa análise do seu rosto fez você ficar refletindo, colocou você num processo de auto de Análise? é, Ah, sem dúvida, né, é inevitável. e É inevitável, eu acho que a gente às vezes a gente sente que a gente não está sendo o que gostaria de ser, uhum, né, e compreender isso talvez ajude, compreender esses tipos, né, ajuda a gente a encontrar o caminho para se comunicar melhor.
né? Uhum. Se eu tenho um rosto mais melancólico, né? Sim. Com alguns traços melancólicos e tudo mais, é pensar, tá, o que que isso pode afetar a minha comunicação e como é que eu posso dar a volta se isso não é exatamente o que eu quero comunicar naquele momento, não é dessa Uhum. forma que eu quero me comunicar, porque eventualmente não é oportuno, no trabalho você demonstrar determinadas características suas que ficam Sim. melhores para o seu círculo mais íntimo, né? Então eu acho que isso tudo é Você sabe que eu acho que interessante. você tem traços mais coléricos. É, ela falou que eu tenho colérico e melancólico misturado, mas em alguns momentos eu consegui reconhecer o melancólico, mas eu tenho sim o Só colérico para o mais pessoal forte. entender, o melancólico é a pessoa que é cuidadosa, sistemática, mais introvertida, pensa muito, reflete, vai fundo, É, é sistemática, é detalhista, né, sim, e procura fazer tudo muito bem feito, sim, meio perfeccionista, né. sim, O colérico já é o determinado, que busca um sim, caminho e quer se impor. O sim, colérico, o melancólico é mais de querer controlar as situações, sim. né. Mas é interessante, porque eu consigo reconhecer em situações diferentes os 2 comportamentos em Uhum. mim, né, cada um é óbvio numa situação específica, mas eu consigo. Para o meu trabalho eu gosto de ser mais meticulosa, planejar É mais, esse tipo de importantíssimo. coisa, né, então Não, é é, fundamental. mas há alguns momentos que eu preciso tomar decisões muito rapidamente. Sim, E eu acho que aí, o colérico alguma coisa, algum processo interno acontece que eu venho e tomo a atitude porque do jeito que tem que ser, que o o colérico assume, né. o grande problema do melancólico é que na busca da perfeição, ele pode ficar lá protelando tomar uma decisão. Sim, Então, sim. vamos ser: "Ah, mas será que eu vou fazer vai dar certo mesmo? Vamos investigar um pouquinho "Será que eu mais?" já estou pronta para fazer isso?", Não, né. esse é o problema Do do melancólico, colérico, do do melancólico. melancólico, O sim. colérico já não. É. E eu percebo que para alguns projetos isso realmente acontecia, Uhum, projetos que talvez eu não me sentisse muito segura de dar a cara a tapa ainda, e eu fiquei postergando muito tempo, uhum. né, pensando bem se era aquilo mesmo, revisando e fazendo a revisão da Mas quando revisão. você está pensando na segurança, Sim. é bom ter essa cautela. Sim, sem dúvida, sem Não pode dúvida, ser sem dúvida. papum. Não, definitivamente não, porque a gente está lidando com a integridade física das pessoas, Sim, né. Esse e processo de você tem pensar que é ter a importantíssimo. capacidade de explicar bem o Sim, porquês, etc e tal, sim, que é sim, tudo do lado melancólico. sim, sim. Não é de impor o que você quer, porque o colérico quer chegar lá e mandar: "Olha, você tem que fazer assim, senão você vai morrer". É, em alguns momentos, infelizmente, a gente precisa falar sim. A gente tenta primeiro no formato um, depois, se É, não dá certo, olha, a gente vai para o 2. se você não põe um pé na frente do outro, você se você põe você pode tropeçar. Então põe um pé ao lado, depois o outro pé no lado, depois o outro pé, porque assim você não tropeça. E faz a pessoa compreender. Sim, Isso é o sim, melancólico. sim. Mas Aí se o colega: "Não faça assim porque você vai tropeçar", pronto. acabou. Em alguns momentos, é aquela questão de liderança situacional, né. Uhum, Em função da situação que a gente está vivendo, a gente acaba eu percebo muito isso em mim, eu acabo assumindo mais uma ou outra postura. uhum. Eh, E a imagem vai trazer à tona um lado ou outro. sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso que Talvez o melancólico tivesse muito mais em ação antes e agora talvez o colérico esteja aparecendo um pouquinho mais. é, pela imagem que eu vi, eu achei que a imagem era mais fleumática, Ah, é? Ó, que pelo interessante. peso, Tá, porque pode era ser. mais triangular, né, Sim, era vinha mais o triangular. volume aqui Sim, e vinha aqui, então sim, esse triângulo, também vem para baixo e cria uma base pesada, sim. então é como, não tem a energia.
Então sim, é uma imagem mais, eh, que em inglês tem uma palavra plodding, que vai fazer a coisa bum, bum, tá, é uma coisa mais, entendeu? tá até mais maçante talvez É um pouco, maçante, isso. mais maçante. É, pode ser, e Que talvez pode ser até bom em certas situações. pode ser, tudo tem a sua utilidade, né, todos os É, comportamentos são necessários, né, eu é. acho que a gente precisa de uma sociedade com essa diversidade de Sim, comportamentos para aquela funcionar. história da tartaruga e o coelho. Tem hora que é melhor ser a tartaruga que vai passinho, passinho, Sim, passinho, e é constante, mas não vai correndo e não se arrisca, sim, do que o coelho que vai correndo e se cansa sim, no sim, meio do caminho. é verdade, é verdade. Há um momento para tudo, né, e eu acho que essa a gente também ter, não sei se é a sorte ou eventualmente, não sei, ter desenvolvido diversas uma soma de características, eu acho que pode ser muito positivo, né, E aí entra a justamente cultura, entra a educação, a forma de você assimilar as coisas, sim, tudo isso, a a experiência, experiência, eu estava né, pensando que nisso, né, que você descobre, sim. posso ser assim, mas não tem hora que não é bom ser como eu Sim, sou. sim, há 30 anos, com certeza, a Rosângela tinha outras características que apareciam mais, né, e com Sim, o tempo a gente vai se lapidando, vamos colocar dessa ainda bem, forma, né. né, graças a Deus a gente pode fazer isso, né. E eu acho que a outra coisa que é esse medo do grisalho, eh, não tem tanto fundamento, porque por que tem medo da experiência? Pois é, A exatamente, sabedoria, o exatamente, conhecimento. Por que exatamente. ter medo de expor isso? Sim, Eh, sim, Talvez é porque isso nunca foi muito valorizado na mulher. sim, na verdade, assim, eu acho que a gente vê todo um mercado e não as pessoas precisam sobreviver, não é nada contra o mercado em si, Sim. mas às vezes de uma forma bastante exagerada, que eu acho que as pessoas acabaram perdendo um pouco a noção de identidade, né, do valor de você se assumir como você é. Às vezes eu conheço pessoas que entram em pânico se aparece uma ruguinha a mais, se aparece Uhum. alguma coisinha que teoricamente está relacionada à idade, as pessoas estão sofrendo muito por isso. Eu acho uma coisa que espero que esteja mudando, porque essa essa tirania do Sim, juventude, perfeito isso, que perfeito. que você tem que ter energia, que Sim, você tem que ter força, que você é o sim, fazer que é importante, né. sim, sim, E, eu acho que o mundo está mudando muito rapidamente, em que esse fazer não é tão importante. Eu vi uma pessoa, comentando a situação, das tarifas, né, do sim, Trump e tal, sim, que ele está querendo trazer a indústria de volta para Estados Unidos, e ele fez uma observação muito interessante. Ele falou: "Tudo bem, e mesmo que isso funcione", que ele estava questionando se vai funcionar ou não, grande parte da indústria hoje é feita por robôs. sim, Então não vai criar tanto emprego é quanto verdade. as pessoas pensam que vai. Então, porque não é a mão de obra que você precisa hoje. Sim, Os empregos mais importantes são especialmente empregos importantes, são dados a pessoas que têm qualidades criativas, sim, de conhecimento, sim, e aí por que não dar valor às pessoas que têm mais idade e que acumularam muito mais experiência e sim. conhecimento? Por que achar que o jovem vai fazer isso melhor do que quem já tem experiência? É, e que de Para mim repente é contraditório. e vai tomar uma decisão muito mais assertiva em algumas situações especiais, porque já passou por diversos cenários, ou próximos, ou parecidos, e consegue ter uma visão mais ampla em alguns momentos, Sim, né. Eu acho que tem que trabalhar em conjunto. Eu tenho um filho de 24 anos e ele conhece muito de tecnologia, ele também faz engenharia,
E é muito interessante a troca que a gente consegue ter. Ele traz algumas tecnologias que são excepcionais, então essa visão do jovem também eu acho que é Sim, porque importante, ele tem é esse essencial, entusiasmo, é ele não está essencial. tão fechado em paradigmas, Sim. etc. Mas eu percebo o quanto a gente consegue avançar quando a gente respeita a opinião um do outro e segue Sim, criando alguma coisa nova, até para dentro da minha casa. Ele faz engenharia civil, então, eu quero arrumar o jardim. Você me ajuda? Vamos fazer um projeto juntos? Então, assim, eu percebo que sai uma coisa muito interessante, tanto por esse frescor do olhar dele, quanto por eu chegar e falar assim: olha, mas isso, talvez isso não funcione por causa da luz assim, assim, assado, ou quando chove vai acontecer isso. uhum, Essa soma ela é muito interessante e eu acho que o mercado de trabalho ele precisa acolher mais embora seja um discurso já bastante batido, né, da gente falar da diversidade etária, uhum. mas eu não vejo ela Mas acontecendo tanto na praia. Não não está na prática. aprofunda, essa discussão fica Sim, mais no direitos do que sim, na praticidade disso sim, aí, sim, né. sim, sem dúvida. Mas, por exemplo, todo esse trabalho que você se beneficiou com Sim, o visagismo Image ID, me levou 30 anos para desenvolver. nossa, extraordinário. E eu só, se completei e realmente publiquei o livro, foi em 2023, eu já estava com 52 anos. Então, eu não era jovem. Não, eu tenho 54. Então, 52, você tem idade que pode estar começando algo. Sem dúvida. Mas no imaginário, que eu acho isso totalmente ultrapassado, 54 já deve estar pensando na sua aposentadoria, etc, que é Nossa, eu tenho puxa, tanta energia para fazer tanta então, coisa ainda, tenho isso tantos não é a projetos. realidade mais. Não é mais, não é mais. Então, eu vejo que ainda tem: "Ah, você tem que, se aposentar obrigatoriamente com 65 anos", mas tem muitos lugares, muitas Tem, empresas que têm aí ainda isso. tem muitas empresas, mas daí eu vou considerar eu considero assim, tem essa questão da empresa tentar te obrigar, entre aspas, e Sim, tem aquela questão de você virar e falar assim: "Tá, mas eu não quero, eu vou fazer outra coisa então", porque também sim. a gente ainda tem tantas possibilidades de desenvolver tantas Mas coisas estão interessantes. perdendo tanto conhecimento, tanta riqueza, Sim, que eu acho estão, absurdo isso. verdade, Não é verdade. que, menosprezando o mais jovem, Não, é que está menosprezando toda um experiência. banco de conhecimento, Sim, de riqueza, e para quê? sim, sim, sim. É, eu acho que é um grande desafio a gente conseguir não se unir, né, As pessoas somar de exatamente. fato, é o grande desafio. Talvez daqui uns 15, 20 anos, eu estou sendo, não sei se pessimista demais, mas talvez só daqui uns 15, 20 anos a gente vai conseguir ter isso mais equacionado, porque, Sim, por exemplo, na minha eu área acho que é mais tempo. Eu pode acho que vai ser, levar uns 50 anos para isso pode aí, ser, porque as mas coisas são muito lentas. talvez não seja tão lento por um outro problema que está acontecendo. A gente tem um apagão de mão de obras nesse momento, né? Vai ter uma carência de mão de Sim, obra sim. tremenda. E assim, eu li algumas matérias, eles falando que estão chamando as pessoas mais velhas um pouco, porque eles não conseguem Sim, mais pessoas qualificadas, jovens, para ocupar determinados postos porque de simplesmente não trabalho, tem né? experiência para isso. Exatamente, Que é ou não quali querem, porque também tem isso, né? é, É uma aí geração nós entramos numa outra conversa que é que é uma geração que eu não acho que é um problema, mas que eles definitivamente não é o sonho de vida deles passar a vida inteira numa empresa só. não, E eu não vejo isso e como um eu problema, não acho que eles estão errados. também não acho, por isso que eu estou falando. Só Uhum. que, às vezes, para a empresa, tem algumas funções que são tão especializadas que demora 10 anos para a pessoa conseguir ficar realmente muito boa naquela função. Eu acho que os jovens estão à frente de um tempo no seu, vamos dizer, no seu querer.
e Sim, o que que eles estão imaginando que eles querem. Porque simplesmente a educação, a forma como você prepara, forma as pessoas, não é adequada para esse sonho. sim, Então nosso sistema de educação é extremamente profissionalizante. sim. Então é educar a pessoa para ter uma profissão e não para pensar. Não para ser um ser humano pleno, né? Então você vai Sim, ser uma peça dentro daquele maquinário sim. gigantesco que existe, e o jovem ele não quer ser isso. Não, e ele E está ele está certo. certo, ele está certo. Mas, então ele tem que empreender, ele tem que ter a condição Sim, de criar o seu próprio emprego. sim, Aí já entramos numa outra questão que é reestruturar toda a sociedade. exatamente. Isso é uma conversa para outro Sem dúvida, outro porque podcast, sei lá, que nós vamos entrar em talvez águas muito turvas. e complexas, né? Porque a gente está falando de perfis pessoais, né? Sim. Cada pessoa vai ter um perfil, vai querer uma coisa diferente. Eu li uma matéria num jornal especializado da área de negócios que estava falando que não é só um apagão de mão de obra generalizado, mas existe um específico que é de gestores. Hum. O jovem quer tanta qualidade de vida, e ele está certo nisso, como a gente disse, ele está certo, que ele fala assim: eu prefiro ganhar um pouco menos e ter mais qualidade de vida do que Eu ficar também, me descabelando. eu passei a vida pensando assim. Pois é, exatamente isso, né? Do que ganhar mais e E não para ter quê? vida E pessoal. para quê? E para quê? Exatamente, né? Para olhar para trás em algum momento e falar assim: nossa, o que que eu fiz com o meu tempo, né? Só Exatamente. corri. Então, assim, só que isso está cada vez maior, né? Acho que a nossa sociedade vai precisar se repensar. E esse repensar, sistema educacional, a própria formação, os empregos precisam ser repensados e eu E vou usar até as suas palavras, essa tirania da juventude, de que as mulheres acabaram sendo um alvo muito mais frequente, né? De ter que mostrar jovem todo o eu tempo. acho que é é a valorização do indivíduo, Sim, que não é a mesma coisa que é o egoísmo, o egocentrismo, sim, mas do indivíduo, da identidade das pessoas, sim. porque isso não era importante. Por exemplo, quando eu era jovem, Você tem sua identidade não tinha a mínima Não, você tem importância. que ser parte da massa e fazer o seu papel. É Exatamente. isso, exato. E submeter ao que se espera dessa massa. Sim, Isso não é a realidade mais. não, Então isso é uma mudança tão grande e cria uma crise. cria. Mas eu acho que essa crise, ela traz junto uma Sim, evolução, né? O fato de a gente parar para pensar nesse assunto, até a nossa discussão aqui, a gente já sai aqui levando outros elementos para ajudar, para contribuir com esse sim. repensar de estruturas sociais e tudo mais. E você sabe que nem existiria o visagismo em Media ID se não fosse essa mudança, Sim, é verdade. porque é justamente isso, da individualização, do identidade, Sim, cada um, etc e tal, ter essa possibilidade. sim. Mas se todo mundo quer ser uma massa, não É. tem sentido ter o Não, visagismo. e é assim, eu vou até comentar uma coisa bem complicada. Há muitos anos, meus filhos eram bem pequenininhos, e eu lembro que eu cheguei numa festa, para levá-lo, festinha de criança, e todas as mães eram quase iguais, sabe? Sim. E eu com os meus cabelos castanhos cacheados, sem alisamento e tal. Olhei e falei, nossa, eu sou um peixe fora d'água. Depois eu olhei e falei assim, mas eu não quero ser criança, eu não precisa. Não precisa. E eu acho que ao longo desses anos todos, né, que nem eu falei, eu já tenho um filho de 24 anos, os últimos 18, eu acho que as pessoas foram tomando consciência
de que elas finalmente podem ser a melhor versão delas mesmas. Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus, não precisa ser um monte de clonezinhos, né, do que teoricamente está na moda, né? Vamos ser a gente mesmo. Rosângela, foi ótimo conversar com você. Infelizmente chegou ao final e agradeço muito sua vinda. Foi ótimo conhecê-la. Eu que Foi um prazer agradeço. conversar com você. Espero que você tenha gostado. E eu acho que você trouxe muita coisa boa para o pessoal estimular as pessoas a pensar, repensar as suas vidas. Tá ótimo. Muito obrigado. Eu que te agradeço, é uma honra estar aqui, né? Puxa vida, o criador do método sempre deixa a gente feliz. Quando a Simone convidou, fiquei muito feliz com o convite, aceitei na hora. E parabéns pelo lindo trabalho que você desenvolveu. Muito obrigado. Então, obrigado a todos. Deixe o seu like, o comentário, siga a gente e até o próximo Visagismo em Foco.